E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tentar trocar uma ideia aqui de um assunto importante, tentando manter o ódio sob controle. É, O nosso governo, que na verdade é um desgoverno, ele não tem problema nenhum em sacrificar pessoas para poder se manter na situação. Prova disso é que uma previsão muito clara da pandemia é que a gente teria um número de mortos muito alto, mas que muito maior do que o número de mortos numa doença que, quando pega, mata cerca de 1%, agrava cerca de 1% da população. Você deveria ter 1% da população afetada por casos graves e 100% dela por crise econômica, por dificuldades. Então, uma maneira de já preparar o território para suas eleições de 2022 é falar o mais importante é a economia, porque depois vocês não venham me culpar, depois vocês não venham me culpar pela economia, depois vai morrer gente de fome. Isso é claro que vai morrer gente com extrema dificuldade de saúde e que muita gente vai sofrer com extrema dificuldade financeira. Então, já prevendo que a época da eleição de 2022, o grande número de mortes já tenha passado, o luto já tenha sido realizado, e o assunto do momento, a dor do momento, o sofrimento do momento seja a recuperação econômica, o Bolsonaro reagiu, o governo, eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando do governo dele, de todo mundo envolvido, e todo mundo que manipula e que se beneficia desse governo, partiram com essa retórica de desde o começo eu prezei pela economia, porque a época da eleição de 2022 a grande parte dos mortos já terão ido, a população já vai ter sido vacinada, e aí as pessoas vão estar desesperadas para conseguir batalharem pelo sustento, e aí elas vão olhar para trás e vão encontrar a repercussão do cara que ficou falando isso desde o começo, e como as pessoas têm memória curta, elas vão falar, é mesmo, esse é o único cara que sempre lutou por mim. Se as pessoas tivessem escutado esse cara, hoje talvez eu não estivesse passando tanto perrengue aqui, financeiro como estou. Então, muitas pessoas poderiam ter sido salvas se ao menos o governo tivesse um comportamento mais humanitário, mais digno, ao invés de se preocupar com a sua própria reeleição. E hoje nós temos uma outra prova do quanto, para se manter no poder, para se sustentar, para se perpetuar no poder, você pode sacrificar a vida de um monte de gente. Então procurem aí o que é esse projeto de lei, essa PL 504, que já foi adiada várias vezes. Esse projeto de lei é de 2020. Digitem no Google PL 50420 e vejam o que as pessoas andam falando sobre isso, porque é basicamente um projeto que diz que LGBTQs elas não podem aparecer em propagandas. Por quê? Porque elas causam desconforto para a família tradicional brasileira. Ontem eu me envolvi num papo com a minha guild, no pouquíssimo tempo que eu passei lá com eles, a respeito de fidelidade, né? E não é a primeira vez que eu falo que nem na monogamia eu acredito, embora eu viva um relacionamento monogâmico e não tenho problema nenhum com isso. Mas o fato de pessoas chegarem a pontos da vida delas em que elas aceitam um relacionamento monogâmico, dado o envolvimento emocional e tudo aquilo que elas construíram com um parceiro, dadas as crianças que você tem no lar, o fato das pessoas aceitarem e verem benefício, enxergarem benefício numa relação monogâmica, não significa que o ser humano seja monogâmico. O fato de haverem traições, o fato de haverem pessoas que se envolvem com múltiplas outras, não indica que essas pessoas elas sejam degeneradas, que elas sejam iníquas, que elas sejam pervertidas pelo capiroto. Isso significa simplesmente que elas são humanas, porque o humano ele é poligâmico em sua natureza e culturalmente ele vem a aceitar a monogamia. Ok, então vamos falar sobre LGBTQs. Já está extremamente ultrapassada esse desserviço que a religião fez. É engraçado, quando alguém faz com que você abra mão da sua própria sexualidade, quando alguém faz você abrir mão dos seus instintos mais primitivos, te impondo o celibato, ela se torna capaz de fazer com que você lute contra causas que não são nem suas. Você passa a lutar por coisas que nem você acredita. E uma maneira de manter as pessoas fiéis, uma maneira de manter as pessoas presas à religião, o que é um dízimo, o que é 10% do seu salário perto de não poder transar porque você é solteiro, cara. Então, quando a pessoa, quando a religião, ela faz você se sentir sujo pela própria natureza que você tem,
ela torna você capaz de lutar por causas que nem são suas. Então, imagina se eu me converto a uma religião que diz que olho puxado é uma coisa do demônio. E porque eu vim para esse mundo com o olho puxado, eu sou do demônio. Então eu tenho que lutar contra o meu olho puxado. E porque eu não consigo cortar os meus olhos e deixar eles arregalados o tempo inteiro, então eu tenho que fazer penitências, eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que fazer doações a Deus, e eu tenho que orar muito, e eu tenho que ser muito fervoroso, e eu tenho que ser muito submisso a essa religião que me converteu e que disse que ser japonês é coisa do demônio. Engraçado, né? Porque se você tirar toda a religião e toda a construção cultural ao longo de todo o tempo, o que é que existe de não natural numa natureza homossexual? Eu odeio pimentão, cara. Eu tenho nojo de pimentão. Mas o fato da Lari adorar pimentão mostra que eu sou natural, ela também é natural, e que os seres humanos eles são divididos entre seres que odeiam e que adoram pimentão. E você não pode dizer que, como eu odeio pimentão, ela não pode gostar de uma merda dessa. E ela não pode dizer porque eu gosto dessa coisa maravilhosa, você é obrigado a comer. Logo, a gente coloca... Eu não quero fazer uso dessa palavra livre-arbítrio, porque senão eu puxo pro dogma e a gente não volta nunca mais. Mas, idealmente, Deus criou a diversidade e a variedade, e as pessoas, elas podem se dar ao luxo de comer aquilo que elas mais gostam, e elas podem comer pimentão ou não. Assim como as pessoas podem dar o cu ou não. O que a gente tem a ver com o cu do vizinho? O que a gente tem a ver com a sexualidade, com a vida do vizinho? Então, existe um mundo natural, que é esse aí, onde a gente vê que tem homossexuais, tem heterossexuais, tem os queer. Se você não sabe o que é bom que você aprenda. Você vai aprendendo a respeito da natureza humana e não da perversidade. Aí você começa a aprender a respeito da natureza humana e fala, tá, isso é natural, ok, isso também é natural, isso também é natural. E existe a diferença entre aquilo que é natural, que é aquilo que o ser humano é, e aquilo que o ser humano ele gostaria de ser. Aí você cria uma religião e você fala, uma sociedade perfeita seria uma família em que ela fosse composta por pai, mãe, filho e filha. E aí você vê que a maioria dos pais abandonam as famílias, a maioria das mães tem que se virar sozinhas. E aí, cadê Deus, né? Cadê Deus nessa hora de chegar pro cara e falar, você abandonou sua família, volta pra ela? Cadê Deus? Olha quanta coisa a gente tem que consertar nas famílias antes da gente querer se meter na vida sexual das pessoas. Então você cria um mundo ideal que só existe na sua cabeça e na daqueles que frequentam a religião que você fundou e que escutam os seus devaneios utópicos, e aí você começa a encrencar com as pessoas reais, naturais, que existem no mundo, porque elas não são aquilo que você gostaria que elas fossem. Esse é o projeto de lei 504, que diz assim, olha, LGBTQs eles não poderiam aparecer em propagandas de comercial, por exemplo. Esse comercial do Boticário com 2 caras dando a mão, esse comercial da Avon com 2 mulheres se abraçando, esses comerciais eles não deveriam existir. Por quê? Porque eles causam desconforto à família tradicional. É engraçado isso, né? O que é isso? É privar a liberdade de determinadas pessoas em prol do devaneio utópico de um grupo religioso. E aí, como esse grupo só cresce porque a pobreza ela é tão grande que as pessoas acabam precisando do refúgio nas igrejas neopentecostais e acabam se submetendo a essa retórica de bem e mal, de Deus e diabo dentro do Congresso, e que você tem que passar as leis para purificar o país. É engraçado porque a gente está debatendo coisas aqui que vão impactar muito negativamente pessoas sem que o intuito seja esse. Porque o objetivo maior desse projeto de lei, ele não é limpar a sociedade e ele não é impedir que LGBTQs tenham visibilidade, representatividade, que eles tenham participação na sociedade. Por quê? Porque governo nenhum jamais vai conseguir exterminar essa natureza deles. Você pode voltar para um tempo obscuro, você pode voltar para um tempo das trevas em que eles não possam mais manifestar a natureza deles em público. Isso vai ser um grande desserviço, vai causar um grande sofrimento, e nem por isso eles vão deixar de ser homossexuais. Porque eu não vou deixar de ser hétero se isso de repente for proibido por um projeto de lei aí. Aí você pensa, então por que é que esse projeto de lei existe? Ele existe para fazer essa mesma merda dessa cortina de fumaça que existe desde a época da eleição da eleição desse governo.
que é, agora a gente tem a CPI da pandemia, porque as pessoas que fizeram a população acreditar em tratamento precoce, em remédio que não funciona, que fizeram as pessoas terem medo do uso de máscaras, que fizeram as pessoas terem medo do uso de vacinas, essas pessoas elas terão que ser punidas pelo número de gente a mais que morreu sem necessidade, porque foi mal orientada desde o começo. Então, a gente tem casos de CPI, a gente tem casos muito graves acontecendo nesse país e tem coisa que deveria ser vista às pressas, para criar uma cortina de fumaça, para distrair a população da discussão dos assuntos que realmente importam. Da mesma forma que tem se feito desde que esse governo é governo, o que a gente está fazendo? A gente está debatendo um projeto absurdo, a gente está defendendo uma fala absurda, a gente está defendendo uma manifestação absurda, a gente está falando sobre coisas absurdas, que nada mais são do que a mão do mágico. Olha, presta atenção aqui na merda que eu estou fazendo, porque se você prestar atenção nessa minha ideia de querer proibir gay na propaganda do Boticário, por exemplo, você não vai perceber a minha boiada passando. Você não vai perceber que você tem intervenção do Ministério dando carteirada na liberação de madeiras que estão indo para fora. E as pessoas convencidas por uma religião que prega que o governo é o bem a qualquer custo e ele combate o mal a qualquer custo, você já vem com um julgamento pronto, olha para uma carga de madeira sendo liberada por um ministro, dando carteirada em cima da polícia federal e fala assim, não, essa madeira ilegal aqui ela está sendo liberada pelo bem, porque os petistas aqui estão tentando apreender essa carga. Olha o nível de insanidade que nós chegamos, simplesmente porque nós ainda achamos que nós estamos de algum lado e que esse algum lado ele representa o bem. Então os bolsonaristas que sempre falaram do Lula, eles agora admitem qualquer barbaridade para quê? Para que o Lula não volte. E as pessoas, os cegos que sempre adoraram o Lula, eles estão dizendo assim, tá vendo? O Lula sempre esteve certo. São dois bandos de alienado e você tem uma massa de pessoas de bom senso no meio que não se manifesta porque acha que todo o 100% é composto só por grupo dessas duas massas. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Nós, pessoas de bom senso, somos maioria. É que a poluição, aquilo que aparece nos jornais o tempo inteiro, aquilo que é relatado, essa minoria barulhenta. Está na hora da gente se livrar desse ódio e começar a conversar. O que mais a gente precisa é se livrar desse ódio e começar a conversar como é que a gente consegue se organizar como sociedade civil para falar, escuta, para com essa merda. Para de discutir essa lei, porque a gente tem coisa mais importante para discutir. Agora, a discussão dessa PL 504, ela só pega por quê? Porque ela encontra reverberação na comunidade. As pessoas, elas escutam que isso está sendo discutido no Congresso e elas começam a discutir em blogs, em vlogs, em podcasts, em canais do YouTube. E aí você materializa a importância de uma coisa que não deveria nem ser assunto, nem de rodapé. E aquilo que está no rodapé, a CPI da pandemia, a destruição das nossas florestas, a imagem do Brasil, a diplomacia arruinando com a nossa posição no cenário internacional, as famílias que estão passando fome de verdade, o preço dos alimentos, dado o excesso de exportação e a quantidade de pífia que está ficando aqui e que diminui ainda mais quando você tem um auxílio emergencial, você tem uma cadeia aí de abastecimento lucrando com o auxílio emergencial porque percebe que as pessoas podem pagar mais pelo arroz. Essas coisas que deveriam ser debatidas não estão sendo debatidas. A pergunta é por quê? Por quê? Então agora, menos ódio, mais clareza, mais discernimento para a gente conseguir debater aquilo que precisa ser de fato debatido. Agora, o seu posicionamento em relação a isso, olha que engraçado, aborto sendo legal e ilegal, ele sempre vai existir, porque as pessoas que abortam, elas abortam, as pessoas que não abortam, elas não abortam. Quando você quer criminalizar o aborto, o que está sendo levado em consideração não é se vai acontecer mais ou menos abortos. Os abortos vão acontecer em clínicas legais, eles vão acontecer como sempre aconteceram. Quando você fala sobre a criminalização do aborto, aquilo que está sendo discutido é se você quer que uma mãe que já fez o aborto, ela seja presa ou não. Ou o lugar onde ela vai realizar esse aborto, se ele será seguro ou não. Então, o debate ele nunca é moral, ele vai muito mais longe do que isso. E quem está discutindo a criminalização ou a descriminalização, ela não está querendo nem o bem das mães em si, ela está querendo apoio político em outras pautas que ela vai passar na surdina e que ninguém vai perceber. Olha que desgraça isso.
Os LGBTQs, portanto, eles são as últimas vítimas disso. E, na verdade, o seu filho e a sua filha também podem ser. Por quê? Porque propagandas com LGBTQ podem naturalizar isso. Não vai tornar o seu filho gay, não vai tornar a sua filha gay. Ela vai se acostumar a ver pessoas e vai se acostumar a gostar de pessoas que são LGBTQ. Ela vai ser uma criança menos preconceituosa, mais receptiva, que vai interagir mais com essas pessoas. Se essa lei é aprovada, o seu filho e a sua filha não vai ver mais LGBTQ em propagandas e ela vai continuar acreditando, da mesma forma burra que essas igrejas neopentecostais, que homossexualidade é ser vergonhice. E aí ela vai começar a se negar, ela vai ser homofóbica para negar a própria natureza caso ela seja homossexual, e caso ela seja heterossexual, ela vai ser dessas pessoas que olham para LGBTQs com desprezo. E isso é burrice. E essa burrice vai ser culpa de quem? Nossa, da sociedade, que permitimos esse retrocesso, que permitimos que se retirasse uma liberdade que eles conseguiram a tanta luta, tanto custo, ao sacrifício de tantas vidas. Para que tudo isso? Porque, no fim, a elite que controla o governo, ela caga e anda se tem LGBTQ na propaganda ou não. O que ela não quer é que agora a gente consiga enxergar quais são as coisas que a gente de fato deveria estar debatendo. Esse é um mundo muito sujo que a gente vive. A gente precisa aprender a não se sujar com ele. E a pelo menos tentar afetar as pessoas à nossa volta com menos ódio, com um pouco mais de amor. Pense nisso. Eu vim aqui colocar só um último adendo. As igrejas neopentecostais, elas elegem muitos representantes, então você tem muitos deputados, muitos senadores que são da bancada da Bíblia. Esses caras, eles são eleitos pela influência das igrejas que os enriquecem. E eles estão lá para atender os seus interesses de elite e atender o interesse de toda essa elite que se beneficia da nossa pobreza. Nem eles, líderes religiosos, eles querem que essa lei seja aprovada. Esse projeto de lei, ele precisa existir para justificar a existência deles lá, para que eles possam voltar no domingo, no culto virtual ou presencial deles, da igreja deles, e dizer: eu fui eleito por vocês e eu estou lutando pelo bem, pela justiça, pela moralidade. Eu estou lutando contra Sodoma e Gomorra para acabar com essa pouca vergonhice. Ele precisa disso para se justificar pro público dele. Só que essa lei não pode passar. Já que a gente não consegue eliminar a mentira que acontece nesses falsos templos, a gente pelo menos precisa manter a sociedade com o pé no chão, para que eles voltem e tenham essa desculpa assim, igual do Bolsonaro falando: os governadores aí não deixam eu trabalhar, tá ok? O cara, ele precisa voltar para a igreja dele e falar: eu tentei, eu votei essa lei, mas o inimigo foi mais forte e impediu que ela fosse aprovada. É por isso que nós precisamos de mais dinheiro, me dá mais dinheiro aí, seus otários. Mas a sociedade inteira, esse grupo, ele não pode ter maioria ao ponto de a sociedade e essa parcela das pessoas naturais, homossexuais, serem sangradas só porque esses caras têm fins políticos que eles não querem dizer quais são, pelo menos não para os fiéis que os enriquecem. Pensem a respeito.